Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje aí na gravação de mais uma videoaula no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, e hoje pela primeira vez gravando aula aqui no Colégio Esquema Único e Presidente Prudente, na turma do primeiro ano ensino médio, ao qual, dando sequência às aulas da playlist sobre Geografia Agrária, que na aula 1 nós trabalhamos alguns conceitos e na aula 2, que é essa daqui, nós estamos trabalhando a estrutura fundiária no Brasil. Mas antes de falar mais sobre a estrutura fundiária do Brasil, vamos entender esse conceito. Estrutura fundiária pode ser entendido como a maneira em que as áreas agrícolas, ou seja, em que as áreas utilizadas para fins de criação ou para fins de cultivo estão distribuídas em relação a quem? Ao número de propriedades e em relação à área ocupada. Mas antes de trabalhar um pouco mais esses dados com vocês, é importante fazermos algumas observações. Primeira, o Brasil é um país que a distribuição das terras vai refletir muito a maneira como a renda é distribuída. Logo, se estamos em um país em que a renda é mal distribuída, isso por fatores históricos que remetem ao início da nossa colonização e exploração, como também o conjunto da inoperância daqueles que nos governaram ao longo dos anos, nós já podemos dizer também, sem medo algum de errar, que as terras também são mal distribuídas, certo? Acabou sendo aqui no Brasil uma consequência, uma derivação desse processo, ou destes processos, melhor dizendo. Então, para analisar melhor a forma como as terras estão distribuídas no Brasil, nós elaboramos então essa tabela com dados baseados no IBGE, que trazem as seguintes informações. Vejam vocês, as propriedades rurais com menos de 10 hectares, elas representam 32% das propriedades rurais. Então, 32% das propriedades rurais do Brasil tem uma área menor que 10 hectares. Tudo bem? Entretanto, elas ocupam apenas 1,4% do total da área agrícola do Brasil. As propriedades que têm entre 10 e 100 hectares, elas vão representar mais da metade das propriedades. Ou seja, mais de 50%. Ou seja, 54% das propriedades rurais do Brasil, ou dos estabelecimentos rurais do Brasil, tem uma área de 10 a 100 hectares. Entretanto, ocupam apenas 16,5% da área. Para vocês começarem a perceber já o objetivo dessa tabela. Metade das propriedades, mais da metade das propriedades, ocupam pouco mais de 15% do total de área agrícola. Acho que só aqui já dá para a gente começar a perceber o quê? Algumas distorções quanto à forma em que as terras são distribuídas. Depois, as propriedades que têm de 100 a 1.000 hectares vão representar 12% dos estabelecimentos. Ou seja, 12% dos proprietários de terra. Porém, 12% dos proprietários de terra sendo donos de 32,5% do total da área agrícola do Brasil. E aí, pegando a ponta desta tabela, vejam vocês o quanto que isso é delicado aqui no Brasil. As propriedades que têm mais de 1.000 hectares vão representar apenas 1,4% do total de estabelecimentos rurais. Porém, este 1,4% do número de estabelecimentos vai ocupar uma área de 50% do território agrícola do país. Olhem então a discrepância. Metade da área agrícola do Brasil está nas mãos de quem? De apenas 1,4% da população proprietária de áreas agrícolas. Enquanto que 1,4% das áreas agrícolas
estão nas mãos de 32%. Ou seja, essa tabela ela vai refletir a seguinte realidade: muita gente com pouca área, pouca gente com muita área. Isso volta ao início da nossa explicação, quando afirmamos que se a renda é mal distribuída em uma sociedade, por reflexo, a terra ela também vai acabar sendo o quê? Mal distribuída. São fatores, são elementos, são circunstâncias que caminham de uma forma bastante paralela. Então, é justamente nesta perspectiva, tá, que se faz urgente a adoção de políticas que visem uma melhor distribuição da renda e da terra. Todos os países que se desenvolveram, todos os países que hoje são classificados como países desenvolvidos, absolutamente sem exceção, Estados Unidos, Canadá, países da União Europeia, o próprio Japão no pós-Segunda Guerra, todos eles passaram por um processo de reforma agrária. Certo? Agora, a diferença ou o ponto polêmico está no mérito, na maneira como essa reforma agrária ela é realizada em cada um desses países. Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima videoaula, para a aula 3 da playlist Geografia Agrária. Então espero que vocês tenham entendido as informações principais transmitidas, certo? Façam sua inscrição, deixem o seu like. Dúvidas, sugestões, críticas, enfim, a parte de baixo do vídeo está aí para isso. Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Até uma próxima. Tchau!